Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Eu sou Felipe Rezende, o host aqui do Ideias, e estamos começando aqui no nosso episódio 41, a quinta temporada do Ideias de Segunda, trazendo uma nova temática, então, para os próximos 10 episódios, que será agora do Repensar. Então, repensaremos diferentes temáticas e daríamos ali novas ideias de segunda categoria para esses temas. E para conversar e estrear aí a nossa quinta temporada conosco, a gente vai contar aí com dois grandíssimos convidados. A primeira delas, que já é de casa, aí, uma das nossas grandes ouvintes, participou conosco lá na segunda temporada, conversando de como estaria a terceira idade de 2100. Se você ainda não escutou esse episódio, vale muito a pena, foi uma baita de uma conversa. Vamos conversar com ela, Isabelle Carnevale. Seja muito bem-vinda de volta, Isa. Muito obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui novamente. Espero poder contribuir muito com a dinâmica. Com certeza. E do outro lado temos também o Yuri Lucena, que é aí um atleta nato. A gente voluntariou junto aí durante as enchentes do Rio Grande do Sul. Um prazer estar recebê-lo aí, finalmente recebê-lo aqui no Ideias de Segunda. Obrigado, Felipe. É uma satisfação estar aqui. Depois de um tempo, estamos juntos novamente. Já estava ouvindo o teu podcast aí. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma baita de uma conversa aí. E vamos lá, né? Vamos para cima. E a nossa conversa hoje, então, o que a gente vai repensar? A gente separou ali juntos e decidimos até algumas das opções e a gente acabou pegando uma temática bem diferente, até parece ser contrária aqui, que a gente sempre tenta trazer para o Ideias de Segundo uma perspectiva, um ideal mais positivista. E hoje a gente vai repensar os cemitérios. Então, um cemitério ali que está lá literalmente parado e a gente vai pensar novas ideias de segunda categoria para reviver esse cemitério ou fazer o que a gente possa ir mais, ir menos. Vamos ver o que vai sair daqui. E lembrando que a gente está, então, nas redes sociais, a gente deixa aqui na nossa bio também, agora com cortes ali no TikTok, no Instagram, e você pode interagir conosco lá também para trazer suas próprias ideias de segunda e participar aqui, ser um dos convidados ou convidadas para os próximos episódios. Vamos começar conversando, então, aqui, contextualizar um pouquinho, dar aquela aquecida sobre os cemitérios. Eu acredito que, primeiramente, isso, na realidade, vai ser muito mais um papo sobre a vida, né? A gente vai trazer, e tem muito disso, principalmente aqui, mais no Brasil, de falar sobre a morte, ou de não querer falar sobre, né? Mas, na realidade, a gente vai ver que, conforme a gente conversar, vai ser muito mais um papo sobre a vida, assim, de fato, né? E o quanto a morte, ela, na realidade, nos dá vida, ou, enfim, valoriza ela. E até por ser uma das, talvez, umas certeiras, se tivesse que apostar aqui de uma semelhança entre nós três aqui, ou até você que está escutando o Ideias de Segunda agora, é o lance da morte, né? E com certeza, provavelmente, também do cemitério. E aí, para iniciar, eu queria trazer também o quanto existe uma diferença ali, né, em relação aos velórios, então, americanos, ou pelo menos nos filmes, ou o estereótipo ali que a gente teria dos Estados Unidos em relação a isso, que é o fato de até ter uma vestimenta, ter depois uma festa ali, enfim, uma reunião, né, pós o velório, pós o enterro, no caso, e o quanto no Brasil talvez não tenha isso e muitas vezes até já ser algo banalizado ou nem mais ritualístico ou presencial, de repente até se você não comparece, dependendo de quem for, aquilo nem é tão importante, não fica tão sério no caso, assim, né? E justamente é muito estranho porque o brasileiro, ele é um povo muito mais festivo, afetivo, e aí no momento que seria de ter justamente essa, tanto uma união, mas que poderia ser, de certa maneira, também celebrado, porque é uma celebração da vida, enfim, ou manter um legado ali de alguém, talvez seja um momento que está meio banalizado aqui pra gente, brasileiros, não sei. Eu acho que tem muito a ver com o que tu falou, Felipe. A gente é um povo muito festivo, mas nesse momento, há muito tempo, né, a nossa cultura nunca questionou essa forma de ser. Eu acho que esse é o momento da gente questionar
E esse podcast é para isso, é para a gente propor novas ideias, propor melhorias e, de fato, unir o espaço do cemitério, que hoje representa apenas a morte, com a vida também, né? Porque é uma parte importante do nosso ciclo. Eu trouxe aqui alguns dados que falam sobre metro quadrado no cemitério. Ninguém tem muita ideia, né? Porque a gente não pesquisa sobre isso, mas o valor chega a quase 3 vezes mais do que um imóvel residencial. Imagina, imóvel residencial já é muito caro e um cemitério, né, um lotezinho custa mais ainda. E também trouxe alguns dados sobre o plano diretor. Esses dados dizem respeito ao zoneamento. No caso, essas áreas são definidas de forma que não haja conflito entre zonas residenciais ou zonas que podem ser sensíveis. Também diz respeito aos danos ambientais, visa uma preservação do solo e da água ao redor do local. E também os cemitérios precisam ter certa distância de áreas urbanas para evitar possíveis problemas de saúde pública e impacto visual. E aí eu acho que, olhando os dados do plano diretor, a gente já consegue ter uma ideia de que como vamos mudar a nossa mentalidade se as normas que definem, né, como serão organizados os nossos cemitérios também são assim. Acho que a parte ambiental caberia, né, mantermos, mas daqui a pouco, por que precisa ser distante das zonas urbanas? Por que não integrar? Não é mesmo? Né, e pegando o gancho do pessoal, assim, eu concordo muito com tanto contigo, Isabela, quanto contigo, Felipe, porque também eu acho que está muito parando para pensar, né, fazendo uma reflexão sobre como é que a gente enxerga a questão da morte. É como muito o Felipe falou, né, a questão de é muito mais sobre a vida do que propriamente sobre o cemitério e afins, porque o jeito que a gente enxerga é muito diferente, por exemplo, do jeito do americano, né? Tu comentou ali que tem geralmente quando tem eles fazem festas no final, fazem umas reuniões para celebrar a vida da pessoa. Eu acho que a gente acaba entrando muito no lado muito de tristeza. A gente acaba tendo que enxergar, a gente enxerga a vida de uma maneira na qual é muito cultural, só que ao mesmo tempo a gente tem que tentar enxergar e tentar refletir, no geral, de como é que a gente enxerga esse pós-vida. E com isso eu acabei fazendo uma breve pesquisa falando sobre isso, né? Um pouco mais a parte até financeira, porque, querendo ou não, a pessoa, quando ela falece, os gastos continuam seguindo, né? Então a gente tem os custos com funeral, a gente tem os custos, também as taxas que tu tem que seguir pagando anualmente, dependendo se a pessoa foi cremada ou não. Tem mais os valores de imposto que tu tem que pagar também sobre a morte, né? Ainda mais as famílias, então seguem pagando por um tempo indeterminado quando uma pessoa falece. E não tem término, porque tu tem que seguir pagando isso sempre, né? Então, eu acho que as pessoas acabam meio que normalizando isso tudo e acabam não enxergando o quanto de gasto que tu acaba também tendo. Não estou dizendo que a pessoa não merece esse gasto, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem um fim. Eu acho que é interessante a gente tentar repensar maneiras mais sustentáveis, mais econômicas, que a gente possa também ressignificar algo tão antigo, uma ideia tão antiga que hoje em dia, dependendo de como a gente está levando o nosso mundo, né, na área digital, agora a gente tem inteligência artificiais e afins, e várias ideias que a gente pode também trazer para tentar manter o nosso coração, manter a nossa energia próxima de alguém que já faleceu, e também na questão de gastos de dinheiro, né? Porque se tu utiliza muito bem a tecnologia a teu favor em relação a isso, daqui a pouco o cemitério não precisa ser mais algo tão fixo na cabeça de uma pessoa. Existem outras maneiras também de tu chegar e ter essa lembrança da pessoa, né? Acho que a Isabelle comentou também a relação, né? A gente sempre tem uma data do ano, o Felipe também falou, a gente tem uma data do ano que a gente vai lá no cemitério, faz ali a visita, a visitação, e é sempre aquela tristeza, né? Tu não encontra uma música que te lembre, músicas que te remetam memórias, algo assim, é sempre uma tristeza, as pessoas com caras fechadas. Daqui a pouco é interessante refletir, né, sobre como é que a gente pode trazer um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais agradável, para que seja um momento de lembrança, não um momento de tristeza para essas pessoas. E é muito interessante esse ponto da lembrança, e agora já falando, surgindo ali um pouquinho das ideias, mas do quanto isso também mantém vivo aquela pessoa, né? Porque se a gente pensar hoje um estereótipo de um cemitério, você chega lá, lápides ou coisas cinzas, um nome, data, talvez uma foto que vai estar borrada, suja, ou talvez
480p ali, sei lá, pixelada, e tá, e aquilo, e aí o que aquilo, de repente, eu vou lá, aí, vamos ver, pegar um exemplo, meu vô, talvez não tive tanta proximidade, eu não tive, um vô, no caso, o pai da minha mãe nunca conheci, aí eu vou lá, vou passar por ali, que pode ser um momento, então, no dia dos finados, do Brasil, então, que criou um feriado específico só para fazer essa visita, e que aí a gente pode entrar numas e se questionar de quem, de fato, a nova geração, ou até mesmo gerações mais antigas, ainda existe essa tradição de religiosamente ir nos cemitérios ou visitar finados, então, nesse dia, será que isso ainda é suficiente no caso, ou ainda serve, né, é eficaz? Mas então eu vou lá e aí eu chego e que lembrança eu vou ter, ou que conexão eu vou gerar, até como é que eu vou deixar? Será que o meu avô então vai ficar vivo para mim? Se eu ver só uma foto ali, né, a pedra, no caso, com um nome, uma data, e isso também pode estar muito trazendo outro lance dos gastos ali, né, em relação ao preparo, ou o quanto, né, a gente se programa para isso. O fato de aí, mais trazendo também ainda do Brasil, de não querer lidar com isso, e aí eu trouxe um ponto sobre os seguros de vida, né, que está muito ligado a isso e que provavelmente cubram, a maioria ali vai ter essa questão de poder cobrir esses custos repentinos que acabam acontecendo. Então, alguém falece, quem ficou, além de ter que lidar com o luto. E outra coisa que é importante mencionar, né, o quanto isso também, com certeza, impacta do lance da morte, ou do brasileiro ter que lidar com ela, é a questão de ser um país desigual e de muitas vezes serem, né, mortes não ali do vô, como eu comentei, sei lá, 90 anos, estava dormindo, mas mortes de repente muito trágicas ou tragédias de fato, e o quanto aquilo é impactante a ponto de subconscientemente você não querer dar, ou enfim, se proteger. Mas trazendo então os dados do seguro de vida, somente 17% da população adulta no Brasil possuem, né, seguros de vida. E é um mercado que vem crescendo muito, inclusive. Tá? Então, está existindo uma evolução quanto a isso, mas ainda tem muito a crescer, ou justamente não cresceu tanto antes, por ser a questão da gente não querer lidar. E, óbvio, isso é mais um custo, né? Mais uma coisa, então, plano de saúde, plano daquilo, uma série de, bota até Netflix, enfim, internet, custos fixos, e aí você vai botar mais um custo fixo, que é um seguro de vida, para algo que você acha que não vai acontecer, mas muitas vezes não, acontece, né? Pegando o gancho, então, né? Foi o que o Felipe falou. Eu acho que tem que ser repensada essa maneira de ver, né, essa situação, porque é uma ideia muito que ela vem de anos e anos e anos e as pessoas não pensam em alterar isso, né? Ressignificar. Acho que a palavra correta é ser ressignificar como a gente enxerga esses casos, né? E eu tava pegando também, pensando sobre isso, e também veio a questão muito da minha cabeça, assim, nessa maneira de enxergar, porque quando a gente fala sobre um tipo de cemitério, né, a gente liga as memórias, como a gente conversou, também existe a possibilidade de um cemitério municipal, também que existe nas cidades hoje em dia, né, os cemitérios que, infelizmente, as pessoas que não têm condições financeiras, através de uma lei que definem isso, né, tem um valor X que tu tem que ter para comprovar que tu não tem condições de pagar um cemitério privado, e ele acaba sendo também um outro tipo de olhar também, né? Porque não é aquele espaço que tu tens num cemitério privado para poder ter aquele momento de lamentação, né? Se por assim dizer, né? Os últimos momentos com teu ente querido que faleceu. Então, é uma outra maneira também de ver, porque eu acho que fica uma situação um pouco mais pesada, né? Porque é muito mais limitado o espaço que tu pode ter, mas também existe essa possibilidade dos cemitérios municipais. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos 3 na cidade. Um foi criado em 1936, um já um pouco depois, um em 54, e se eu não me engano, outro em 92. Então, eu imagino, e a gente fala isso em Porto Alegre, né? Agora a gente pega como São Paulo, Rio de Janeiro, cidades maiores, que quantas pessoas deve ter lá, né? E isso é muito doido, porque se a gente for parar para pensar, no Brasil, que eu tinha feito uma breve pesquisa também, a cada hora, assim, a cada 90 segundos morre um brasileiro, né? Então, 46 mortes por hora, pelo que eu tô lendo aqui. Então, é um dado muito,
muito doido, né? Porque muita gente morre, a gente pode também pensar na relação para de gastos também, o valor de imposto que o governo tira através disso é muito dinheiro em cima de pessoas que morrem. Então, dinheiro que não falta. Aí a gente entra numa outra pauta também na questão do cemitério público. Será que realmente todo esse valor que que o governo arrecada através dos impostos das pessoas que morrem, ele pode se convertir de uma maneira mais eficaz para um cemitério público, para que também essas pessoas tenham enterros dignos também, comparado a alguém que paga cemitério privado? Não sei, né? Mas são pautas que a gente acaba evitando falar. Como o Felipe falou aqui, né? Pelo menos na minha família, particularmente, ninguém gosta de falar de morte. É algo desagradável, porque a gente enxerga a morte como algo ruim. Mas se a gente for ressignificar essa história, pode pensar de uma maneira mais de memórias, de uma memória de, poxa, vou pensar naquela pessoa, mas não como algo triste, mas algo positivo, porque a gente tem que cultivar a memória da pessoa, né? E eu acho que, no geral, a gente evita falar sobre isso, porque a gente sempre pensa algo como perda. Mas a partir do momento que a gente consegue repensar de uma maneira, poxa, aquela pessoa tem uma história bonita, não tem por que não falar sobre essa pessoa. Isso é cultivar, isso é relembrar de maneira positiva, não trazer pontos que te tragam tristeza. E eu acho que o ambiente do cemitério em si, ele te traz isso. Dificilmente tu vai ver uma pessoa feliz. E nem tem como ver, né? É muito rude da parte de qualquer um falar isso, mas a gente está num momento de reflexão, né? Então, um lugar específico X, que é dado como cemitério hoje, ele acaba sendo uma ferramenta de cada pessoa para que a gente chegue lá e fale: hoje eu me permito ser triste, hoje eu me permito chorar e me lamentar por alguém. Tudo bem, tu tem teu espaço, mas ao mesmo tempo é importante que tu pense também que aquele lugar pode ser diferente, pode ser um lugar de lembrar memórias. Então tem várias ideias que acabam meio que na minha cabeça assim voando assim, que realmente é algo que se pensar, algo que não é da noite para o dia, mas se for a longo prazo, acho que faz sentido também a gente tentar pensar de uma maneira um pouco mais efetiva, algo diferente, para que as pessoas não enxerguem de uma maneira tão dolorosa, mas como algo bom e que também seja um ambiente que tu lembre, um ambiente tranquilo, um ambiente sem esse peso, sem essa pressão, tu chegar lá e saber que tu vai sentir tal emoção X, porque aquele lugar é propenso para isso. Indo um pouco além do que tu falou, eu acho que o que a gente poderia fazer nos cemitérios é uma coisa semelhante ao que a gente faz na música. Muitas músicas que a gente escuta falam sobre morte, só que falam sobre morte de um jeito tão leve que acaba voltando mais para a ideia de legado e de cumprir coisas boas em vida do que ficar se preocupando com a morte como se fosse o fim da geração. Uma dessas músicas, vocês provavelmente conhecem, é The Great Gig in the Sky, do Pink Floyd, que no início tem uma conversa de dois astronautas falando sobre morte em específico, mas aí depois que eles têm essa conversa e o astronauta fala que não tem medo de morrer, aí vem aquele vozeirão. E aí, na minha cabeça, né, o que eu fico pensando com tudo isso é que a vida é grande, que a vida é poética e que ela pode ser, esse fim pode ser ressignificado, como o Yuri colocou. Hoje em dia, a gente evita pensar sobre isso, falando de seguro, né? É meio complicado colocar isso numa mesa de família, né? Comentar que quer fazer o seguro, e é uma economia pouco explorada. Acho que a gente poderia muito reverter esses gastos, tornar mais acessível, como o Yuri falou, se a gente ressignificasse. Acho que esse é o primeiro passo antes da gente mudar a economia, seria mudar a cultura em si, para ir posteriormente, né, vir com as nossas ideias inovadoras. E o quanto hoje, né, a gente fala tanto do lance de ter um propósito, todo mundo em busca do seu propósito, e o quanto poderia ser, né, perpetuado isso do lance do legado. Então, a gente saber ou conhecer o que foi o propósito dessa pessoa, o impacto que ela gerou, enfim, nada mais é do que o lance da lembrança, mas de manter vivo, né? Pelo lance da tristeza ali e a gente de consciência, enfim, acabar, né, não querendo lidar ou deixar de canto ali, então não quero ter que lidar com isso, ou porque eu vou ficar triste ou lembrando disso o tempo inteiro, então
deixa de lado, só que muitas vezes isso acaba deixando de lado aquela lembrança, ou aquela pessoa, então aquela pessoa ela não se mantém viva de nenhuma maneira. Se no caso, se a gente conseguisse ressignificar, então, ou manter essa pessoa na lembrança, ou ativa ali, de um modo mais alegre ou de gratidão, acho que pode ser um caminho também interessante, aquilo, ela se mantém conosco, né? E acredito que com certeza é algo que todo mundo gostaria, né? De não ser esquecido, assim. Tem aqueles lances também de quem a gente pode entrar nessas de quem, de saber, né? Mas quem que estaria no nosso velório, no nosso enterro, coisas do tipo, quantas pessoas vão estar lá, ou esse pensamento até tem, para quem já gosta de Friends, já viu, tem um episódio ali que o Ross, ele simula até a morte dele, ele botou num blog para o pessoal do colégio, assim, né, mais de tempos de colégio, para ver quem iria ali, e justamente trazendo isso à tona ali, né? E um outro ponto que é interessante também trazer aqui, sobre o lance do quanto, aí trazendo mais de figuras, acredito que a gente está muito no campo ainda dos pessoas comuns ou civis, mas de trazendo agora, puxando um pouco para o lance mais de personalidades ou pessoas famosas ali, que às vezes acaba sendo até muito mais sensacionalista, assim, o evento da morte dessas figuras, e o do quanto isso acaba desde virando a monumento, né, pela questão histórica, o fator histórico ali que é importante, mas que também pode ser um fator turístico, aí já caminhando então por algumas coisas mais diferentes. E eu queria trazer o exemplo de um que até agora, pelo fato das Olimpíadas lá em Paris, tudo, que até foi o episódio que o Defante ele fez um vídeo ali, até bem engraçado, mas que é um túmulo de um jornalista lá, o Victor Noir, que é um dos mais visitados no cemitério Père Lachaise, em Paris, em que ele tem ali até um túmulo, mas no caso uma estátua túmulo, assim, deitado, e que acabou ficando muito famoso e que é muito visitado, pois ele traria fertilidade para os homens e para as mulheres, para aqueles que forem lá e tocarem na parte ali na virilha, que existe então um volume extra que foi feito ali em bronze, inclusive polido. Então você olha ali, inclusive dá para ver claramente onde que está mais gasto ali essa parte. Tem um lance também, se for beijar na boca dele, um troço assim também, mas que acabou criando esse mito, essa crença, e que virou, as pessoas vão visitar, talvez quem for para a França, visitar Paris, ou tá lá na Olimpíada, provavelmente vai passar lá para ver essa tal desse túmulo, ou tocar ali, ou não tocar, enfim, tirar uma foto, que seja, uma selfie. E é engraçado a gente também trazer esse teor mais turístico e também das personalidades, né, pro lance da morte. E é algo muito legal de se pensar, Felipe, porque, como tu falou, né? A gente aqui no Brasil, a gente pensa a morte como tristeza, mas dependendo de como a pessoa é, qual a pessoa foi, as pessoas enxergam isso como algo turístico, como algo. Não só aqui no Brasil, né? Mas acho que no mundo, né? Não é algo só muito de tristeza, né? Acaba sendo até um lugar turístico para as pessoas poderem lá tirar fotos e afins, né? Acaba não sendo um lugar tanto de tristeza. Eu não me lembro qual cantor tem aqui num cemitério, aqui em Porto Alegre, mas também tem um monumento dele aqui, e tenho certeza que tem vários espalhados pelo Brasil inteiro. E é muito doido, porque, de uma certa forma, quando a gente pensa dessa perspectiva, não é tão triste assim, né, para um fã ir lá visitar o túmulo do seu cantor favorito que ele nunca viu em vida, né? Acaba sendo um lugar de, nossa, eu não vi em vida, então vou tirar uma foto. Até onde isso também tirar fotos em cemitérios não é algo muito desrespeituoso. Eu, particularmente, pensaria que é algo com desrespeito isso. Não vejo isso algo muito positivo, né? Tanto é que a gente não está pensando só nessa parte do cemitério, né? Mas no geral, né? De como é feito também acaba sendo um evento, né? Quando a pessoa falece alguém famoso, né? A gente pega, sei lá, por exemplo, do Michael Jackson, né? Há um tempo atrás, né? Foi feito toda uma estrutura, né? Com o corpo. Quando tem um famoso Pelé, poucos tempos também, estava lá na Vila Belmiro. Então acaba sendo muito diferente a maneira como as pessoas enxergam também, né? A pessoa famosa acaba tendo esse fecho da vida de uma maneira também famosa. É público, é tudo muito público. Mas até onde os familiares, por exemplo, não se sentem constrangidos, não se sentem, né, desconfortáveis com uma ação dessa, né? Então, eu acho que dependendo de como tu tá dentro da sociedade no momento,
a visão que tu enxerga de um luto é diferente também, né? Não é igual de uma pessoa comum, como tu falou, né? É bem diferente de uma pessoa que já tá vivendo nesse mundo que mais de visibilidade, um mundo mais visível, né? De visibilidade dessa pessoa, né? Então, é algo bem diferente. E só para também puxar algo que eu gostaria de ouvir de vocês também, que eu tava pegando algumas informações também sobre algumas tradições também, né, além do Brasil, e me chama muita atenção a cultura japonesa, que geralmente eles são uma cultura um pouco mais disciplinada, né, mais cultural. E eu vi também aqui que tem uma boa fala que é a seguinte, ó, que é uma crença no Japão do que a morte não representa a tristeza. Ela é vista apenas como uma passagem espiritual, tanto que familiares dos falecidos preparam banquetes. A questão do recolhimento das cinzas é um momento muito especial. Normalmente o morto deixa um pedido indicando onde deseja que os seus restos sejam colocados. E também existe uma outro tipo de cultura deles que os amigos é muito comum que os amigos presenteiem os familiares dos mortos com dinheiro para pagar os rituais, que custam em média de 2 milhões de ienes, que é quase 100 mil reais. Então, eles colocam esses presentes dentro de envelope chamado koden. Então, eles vão lá e esses rituais são heranças do budismo. Então, é algo muito diferente, né? A gente está falando agora há pouco também sobre a questão de gastos que a gente tem aqui do brasileiro, que a gente tem que pagar todo ano. E dentro de uma outra cultura também, eles também trazem isso como algo mais comum, né? De ajudar, de fazer, não, vou te ajudar e tudo mais. E a cultura japonesa é algo que eu admiro bastante por isso. Tanto é que, como eu falei, né? Eles fazem banquetes e tudo mais. Tô vendo uma foto aqui também no altar que eles fizeram. Mas é um outro tipo de perspectiva também, né? De enxergar a morte também como não algo de perda, mas como uma passagem, né? Então, também, só isso que eu queria complementar também nessa questão de tradições culturais que estavam conversando. Bem, para minha primeira ideia de segunda, eu trouxe um case da Cápsula Mundi, que é basicamente uma cápsula ecológica que transforma os entes que partiram em árvores. Uma forma bem diferenciada, né, de fazer o velório da pessoa, né, de se despedir. Mas, no que eu pensei? Hoje em dia, um problema que a gente tem nos cemitérios é o custo elevado e a falta de espaço. Isso é uma coisa que cada vez mais vai aumentar. Porque ao invés da gente construir casas de concreto, que quando a gente está dentro de um cemitério, olhando ao redor, a gente sente uma sensação de visão, a gente não faz um parque ecológico com essas árvores. E aí, daqui a pouco, por exemplo, se meus filhos não tiveram a oportunidade de conhecer o avô deles, a gente vai à tarde fazer um piquenique na árvore que um dia foi o avô do meu filho, entendeu? E, juntamente com isso, eu acho que vem proporcionar toda uma experiência para a família. Porque quando alguém falece, é muito desagradável o contato que a gente tem com a funerária, acaba sendo burocrático também, e tem o problema, né, da questão de roubo nos cemitérios. Então, quando tu vai escolher as peças que tu vai colocar, tu não pode colocar nada em bronze, tu não pode colocar nada que seja em um metal valioso, porque provavelmente vão roubar. Felizmente é assim. Então, nessa minha ideia, não teriam lápides, mas seriam árvores com uma pequena placa de pedra, talvez alguma frase embaixo, identificando quem essa pessoa foi, para representar mais um legado daquela árvore como uma lembrança positiva do que propriamente, aqui está o corpo de alguém, mas não, aqui há uma árvore que simboliza a vida de tal pessoa que hoje ainda está em vida, né? Porque está em vida em forma de uma árvore. Enfim, muito nesse sentido. E desenvolvendo mais ainda a ideia, acho que para a gente integrar isso com o espaço urbano, poderia ser feito um estilo Parque da Redenção. Se a gente pensar na Redenção, tem o espelho da água e tem uma parte que a pessoa consegue praticar atividade física. Se a gente deixasse isso no cemitério, eu não iria me sentir mal de correr num parque com árvores. Por mais que essas árvores tivessem o nome de alguém e simbolizassem a vida de alguém, ainda é um parque e poderia ver alguns comércios de comida, que daí, por exemplo, quando eu fosse fazer o piquenique com os meus filhos, eu iria pegar alguma coisa para comer, iria sentar,
Aí, se meus filhos daqui a pouco quisessem ir brincar, teriam espaço para eles correrem. Seria mais uma área de lazer e contato com a morte do que o distanciamento que a gente tem hoje em dia, né? Onde o cemitério é segregado do resto da cidade e é tido como uma área perdida, seja para economia, seja para nós mesmos, né? Que acabamos visitando uma vez por ano quando visitamos. É uma baita ideia, Isa, e até porque isso traz também o teor tanto turístico ali, de que daqui a pouco, enquanto ainda isso fosse novidade, né? Mas de quem é que não ia querer correr então agora, e vocês sabem até mais que eu, mas que tá aí, muito legal também, né? Muito em alta a corrida, mas aí tu visitou tal lugar e, pô, ali é onde tu pode correr e as árvores que são pessoas antigamente, mas o que mais me vem assim é o lance da energético, assim, de energia, porque olha, imagina a diferença ali, tu falou o lance de se conectar, então, com o avô que virou uma árvore, o quanto tem um fator energético ali muito mais palpável do que um lance de uma lápide de concreto, enfim, uma pedra fria que tu não tem nenhuma conexão ali, vai tocar na pedra fria, aquilo não, talvez não te gere tantos gatilhos ali a ponto de tu abraçar a árvore, né? Aquela história de abraçar a árvore, mas tu tá abraçando a árvore ali, ou fazer o piquenique ali ao pé da árvore, e muito simbólico. E além do fato daquilo, reaproveitar a área, né, e de servir a pessoa, ela continua mantendo um propósito ou um impacto da vida dela depois que ela se transformou numa árvore que vai servir, que é necessária ali para as futuras gerações, inclusive para o próprio neto. Né? Vou puxar uma então aqui, ideia de segunda minha, que eu trouxe, a primeira aqui seriam os museutérios, que no caso seria então uma junção dos museus nos cemitérios. Então não é uma lápide ou enfim, uma tumba, no caso, uma, duas, enfim, de um famoso, tudo no museu, mas ao contrário, os cemitérios terem um teor mais de museu e compartilhar, então eles poderem deixar disponíveis as histórias de cada um dos, então, que estão enterrados e enterradas ali, mas não necessariamente de famosos, mas de pessoas civis, comuns, enfim, não que são famosas para suas famílias, ou enfim, ou para quem quiser ir lá visitar. Né? Então, no caso, como se virasse aquele, um museu tem o propósito de ensinar, então aquilo seria meio que uma escola para a vida, de modo que tu possa ir lá visitar e tu ir passando, indo, que nem museu, tu ir lendo, aí tu poderia ter desde textos, fotos, até vídeos, e aí entrando numas mais tecnológico, daqui a pouco, IA, enfim, interação daqui a pouco, mas poder conversar com a pessoa ali. Mas o que eu mais imaginei assim, que seria interessante de, imagina tu passar ali, então tu poder ler, voltando aquilo, ao invés de ser só o nome, a data, mas tu ter essa série de informações, de histórias daquela pessoa para te ler, e conselhos, imagina tu poder ver o conselho de uma pessoa ali, disse, faça isso, não faça isso, o que ela fez na vida que valeu a pena, o que ela não fez, acredito que é o principal ali, poxa, e tu poder, de repente, ir para ali e aprender sobre a vida, né, que é o que a gente estava trazendo, o pilar da vida. Então eu vou lá, vou hoje fazer um programa tal, vamos visitar tal museutério ali, e passando e conhecendo novas histórias, assim, e aquilo pode te trazer uma reflexão sobre a vida, sobre a sua própria vida, no caso, que é um dos propósitos, acredito que é o lance da morte, né? Da gente lidar com ela. E ela aí pensando lá do cemitério, que isso pode ser uma estratégia para atrair clientes ali, né? A clientes, pensando muito, não tem como pensar para quem já viu Todo Mundo Odeia o Chris lá, do Sr. Omar, lá, que também é um dos, talvez que a gente possa trazer dos pilares que desmitifica justamente a morte, porque ele fica lá do trágico, e aquilo acaba sendo o humor também como uma vertente para poder lidar melhor com isso, mas também uma estratégia porque, né, aqui a pessoa continua viva, porque a história dela vai manter ela viva, e se vai ter pessoas circulando por ali também nesse teor mais de querer aprender, tu se mantém vivo. Bah, Felipe, se eu te falar que eu tinha anotado exatamente Museu da Memória como segunda ideia segunda. Eu pensei justamente nessa ideia da gente envolver IA e tecnologia. Na minha cabeça veio a imagem da gente entrando numa sala, e essa sala é cheia de painéis
e nesses painéis estarem passando mídias da pessoa, vídeos e uma música de fundo que a pessoa gostava. E a gente, de fato, eu acho que esse local, né, esse museu, proporcionar uma imersão em quem a pessoa foi e, novamente, trazendo, né, para o lado do legado e da conexão, que eu vejo que é o norte desse futuro, né? Atrelado a esse Museu da Memória, acho que ele poderia ser, poderia não ser 100% tecnológico, poderia ter uma área em que tem as cinzas das pessoas guardadas, até para a gente não perder uma parte, né, da cultura que a gente tem hoje, de ir lá e só pelo fato de ter um resto mortal da pessoa, seja ossos, seja cinzas, a gente fazer uma oração e saber que parte dela tá aí. Mas muito show a ideia e que bom que pensamos parecido, né? Sinal que talvez não esteja tão distante de acontecer. E pegando o gancho dos dois, eu acho que é muito interessante essa ideia, porque realmente a gente acaba trazendo uma outra perspectiva que hoje em dia não tem, né? E pegando, eu acho que muito que vocês falaram, assim, liga muito com a questão da evolução que a gente está tendo também no nível cultural e tecnológico, porque a gente pega, a gente traz um assunto que atualmente ele segue sendo muito fixado uma ideia e não mudou, não evoluiu de certa forma, e a gente tenta trazer para o lado mais tecnológico. Vocês comentaram sobre a questão sobre o AI e tudo mais, sobre a inteligência artificial também, que está tendo muito em alta hoje, e estavam conversando, e eu até tinha anotado algo similar a isso, que é o quê? Imagina tu chegar ali na tua lápide, tu vê ali que tem, por exemplo, um QR Code que te traz, sei lá, um momento de memórias, e tu pode ver vídeos, tu pode ver fotos, tu tem as músicas favoritas para tu poder ver no Spotify quando tu vê ali a pessoa. Enfim, são várias ideias possíveis que podem te trazer mais próximo dessa pessoa. E é algo tão fixo hoje em dia que a gente não para pensar o quanto seria interessante ter esse momento, né? Como tu comentou, né, Isabela? Daqui a pouco tu ia chegar no lugar ali, e vai ser aquela sala com aquela tristeza, tu chegar na sala e tem várias fotos, ter sei lá, uma luz um pouco mais tranquila, tu botar uma música de fundo que a pessoa goste. A gente pode utilizar a inteligência artificial para tu poder, enfim, meio que fazer um jogo com a própria voz da pessoa e trazer frases, como o Felipe falou, né? Pegar os familiares, não, mas o que essa pessoa falava, o que essa pessoa gostava, e a pessoa chegar e fazer uma breve apresentação. Agora eu já comecei no lado mais imaginário, né? A pessoa chega no lugar ali, tá a pessoa falando no teu ouvido assim, tipo, não, seja bem-vindo, sabe? Obrigado por ter comparecido, tô muito feliz. Não tô aqui, mas tô feliz pela tua vinda. E por aí vai. Tanto é que teve um meme que muito tempo atrás, talvez vocês não tenham visto, mas que tem isso, né, de um cara que faleceu e colocaram um áudio dele, e aí, tipo, ele falou, não, mas aí começava a bater assim no caixão, né, no áudio, falando, me tira daqui, me tira daqui. E aí as pessoas estavam rindo, assim, depois da situação, vale a pena pesquisar depois. É bem interessante e jogar com isso, né? E eu tenho certeza que as pessoas, por mais que a gente isso seja algo muito chato de falar, é algo legal, que transforma essa situação de uma maneira um pouco mais tranquila. E utilizando a tecnologia e também esse lado mais artificial, certamente a gente poderia levar isso para um lado muito mais bacana. Bacana. A situação não seria tão desconfortável, né? Seria um pouco mais interessante de tu poder lembrar desses últimos momentos com a pessoa ali, mas também usando isso ao teu favor, né? Acho que seria algo mais leve se a gente pudesse também utilizar a tecnologia conforme vem evoluindo cada vez mais, né? Então, acho que além disso, dessa ideia, até porque eu acabei complementando vocês, como eu falei, a gente conversou também agora há pouco, que o cemitério é um lugar muito triste. Ele tem uma. Tu chega no cemitério, tu enxerga uma coisa mais azul, mais preto, né? Não é algo de céu azul que tu enxerga. Porque o lugar, ele é isso. O lugar, ele te traz isso. E algo que eu fiquei pensando também que poderia ter, talvez um ambiente também dentro do próprio lugar onde vai ser enterrada essa pessoa, ter um ambiente também de algo mais de reflexão, um ambiente mais de meditação, algo que possa te trazer essa tranquilidade, né? Uma sala daqui a pouco com... Uma sala não, mas daqui a pouco um espaço ali que tenha mais árvores, algo mais, sabe, que tu se sinta mais confortável para tu poder fazer a tua oração tranquilo, para que tu possa se sentir confortável num ambiente não tão fechado, não tão duro, né? Aquela ideia que acho que a Isabela que teve em relação à parte das árvores é uma ideia muito bacana, muito bacana. Que não precisa ser não necessariamente dentro de um parque, mas no próprio lugar onde está colocado para isso também, né? Tu chegar ali, daqui a pouco, além de tu ter ali a túmula, daqui a pouco tu pode ter uma árvore também, né? E colocar ali, por exemplo, essa árvore foi de tal pessoa X.
e lembrando ali, deixar um espaço para poder lembrar daquela pessoa através de uma árvore. Porque daí tu tem um autocuidado, né? Imagina a pessoa, a família tem um cuidado de cuidar daquela árvore. Ou seja, a pessoa não vai estar ali pelo menos uma vez ao ano. Que pelo menos seria essa um cenário legal, né? O ideal. Da pessoa pelo menos ter uma cultura também de ir lá visitar o lugar para deixar aquela árvore ali florescendo. Porque se tu deixa algo florescendo, tu tá mantendo aquela ideia, tu tá mantendo uma outra alternativa também de lembrança. Eu, por exemplo, se eu tivesse nesse lado assim, pensando, poxa, sei lá, pior que não, minha mãe faleceu. Chego lá, tem uma árvore dela específica no cemitério. Eu vou lá, pô, eu vou lá toda semana para deixar aquela árvore sempre florescendo. Aí daqui a pouco, dentro daquela árvore, tu vai ter ali um QR Code junto com a árvore que tu pode lembrar da pessoa. Pode lembrar do dia ali e tu fala, pô, cara, hoje eu tô com saudade, então eu vou lá, vou pegar o QR Code, vou lá ver, e vai ter um vídeo, vai ter uma inteligência artificial falando comigo, que já tá algo pré-gravado. Ou daqui a pouco até o eu te amo da pessoa ali pode deixar gravado dentro da inteligência artificial, dentro do lugar, que certamente seria um ambiente muito mais confortável para a pessoa que fosse lá visitar para ouvir aquele último momento novamente, né? Então, esse jogo com a tecnologia, se a gente conseguir, eu acredito que sim, a longo prazo, né? Talvez, obviamente, políticos e ideias vão vir para que isso também seja algo também mais que evolua junto com a cultura que também está evoluindo hoje no nosso país e no mundo também. Eu acho que a gente não está muito distante, né, de integrar cemitérios, natureza. Eu acabei de lembrar de um cemitério que eu já visitei, e foi o primeiro cemitério que eu visitei de livre e espontânea vontade, que me chamou a atenção, que foi no interior da minha cidade natal, Nova Prata. É um cemitério luterano, ele fica no meio da floresta, e é um cemitério muito antigo. As pessoas ainda, na cultura deles, né, as pessoas eram enterradas no chão mesmo. E aí tem uma placa na entrada que explica o contexto do cemitério. Se a gente olhar nos túmulos, tem flores plantadas e dá para ver claramente que são flores antigas. São camélias que os entes plantaram para, na ausência deles, essas flores fazerem companhia. Então, não tinha pensado, né, até quando eu falei a minha primeira ideia, mas é mais uma forma de estar integrando a natureza à pessoa. Eu acho que fecha muito com a ideia de o ciclo da vida, né? De onde veio, para onde vamos. Sobre a primeira ideia do Felipe, também estava pensando na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Tem uma sala que é dedicada a Elis Regina. E toda vez que eu entro naquela sala, já entrei umas 3 vezes, eu me emociono, porque fala da morte dela, mas fala de um jeito muito poético. Quando a gente entra, tem toda uma experiência. Tem uma frase de uma música dela, escrito na parede. Tem músicas dela, de trilha sonora, na sala. E olhando, a gente consegue ver revistas, coisas que a Elis fez em vida e como ela foi revolucionária. E acho que, juntando, né, com a ideia do Felipe, com a tecnologia, essas salas poderiam ser salas coringas, né, que não fossem só da Elis, mas que fosse do Felipe, do Yuri, que fossem da Isabelle, e que conforme cada pessoa que entra, claro, com o consentimento, né, dos familiares, fosse trocando de personalidade e a gente fosse conhecendo mais do que essa pessoa foi. Vou conectar então aqui com uma outra ideia de segundo que eu trouxe, que caminha um pouco, fiz o mesmo trocadilho ali de juntar as palavras, mas que agora seria dos shopping-térios. Então seria o shopping com um cemitério. Mas agora sim, com a perspectiva de famosos e de personalidades, né? Então a gente conversou ali no início, a gente está vendo muito para o lado mais nosso aqui, de pessoas comuns e não necessariamente famosas, e de como lidar com a morte. E é engraçado ver essa diferença na hora que é quando um famoso, né, talvez pela distância, então aquilo não me abalar tanto a ponto de eu poder lidar melhor com aquilo, ou querer ver sobre, ou eu querer ver as notícias, ficar o dia inteiro lá plantando e tudo mais. Mas aí seria sobre esses famosos, de maneira que isso possa perpetuar um lucro ou um mantimento ali para a família, já que muitas vezes as pessoas, sei lá, um cantor ou algo do tipo, era o mantedor financeiro da família ali, todo mundo, jogador de futebol, sei lá, e aí
aquilo pode ser uma maneira de manter esse sustento, ou até se já tem muito, pode ser uma maneira de tudo aquilo ser doado, imagina se é algo filantrópico, imagina que tu manter um legado de continuar gerando ali algum tipo de dinheiro e aquilo vai ser doado quando tu não está mais aqui. Porque teriam, então, no caso ali, lojinhas atreladas desde, então pode ser uma experiência ali, como a Isa comentou, da Elis Regina, mas que seja, então, um cemitério que tem vários famosos lá, aí que seria o lance do shopping, várias lojas reunidas, no caso, vários famosos nesse mesmo lugar, de modo que tu visitasse ali e pudesse ver vários já numa visita só. E ali teriam as lojinhas, itens, tudo personalizado de acordo com cada um dos que estão ali enterrados, né? Então, isso teria tanto teor turístico, de atrair, né, pessoas, visitei tal lugar, viajei para lá, pô, quero conhecer, ou eu vou viajar até lá para ir. Imagina se tivesse do Michael Jackson, todo um troço ali, que não viajaria? Muitas pessoas são fãs, fariam essa viagem, fechariam esse pacote, enfim, botariam ali na rota para fazer essa visita, para ir lá, e aí tu poderia, de repente, comprar uma camiseta, caneca, sei lá o quê, ou enfim, algo que manteria aquela cultura e que também manteria a história. E aí a gente pode trazer também uma coisa que a gente não comentou muito, mas do fator histórico, do quanto aquilo também tem para contar desde a verdade ou manter vivo aquele fator histórico que é importante. E aí fui até um pouquinho mais além e botei aqui desde daí nesse shopping, tem as lojinhas, mas também tem restaurante ou café, e aí você ir lá e aí os pratos são meio que os favoritos, então eu poderia comer o prato favorito do Michael Jackson ou tomar um café que ele gostava. Aí tem outro famoso X, esse é o prato favorito dele, aí tu pede, tu meio que ligar isso ao fator da experiência e mexendo com os diferentes sentidos humanos, assim, de modo que aquilo também vira uma atração, assim, e aí mais pensando também na geração do dinheiro ali até para manter as famílias, né, ou cobrir esses custos ali que, no caso, o Yuri comentou que são altos, né? Muito, né? E pegando também esse gancho, eu queria só martelar um pouco mais a questão dessa parte tecnológica também, e ligado muito com a questão do meio ambiente, né? Porque querendo ou não, se a gente consegue trazer uma perspectiva mais de investimentos para esse lado mais da área urbana, a Isabelle comentou isso no início, né, na questão de trazer talvez para um parque e tudo mais, ter uma área a mais que a gente consiga também investir nisso, daqui a pouco pegando esses impostos que as pessoas gastam, né, que o governo pega através disso, e investir nessa parte, daqui a pouco seria muito mais interessante também, né? Tu ter árvores, tu ter espaços dentro de áreas mais centrais dentro da cidade, para que tu consiga também trazer essas experiências também. Porque todo esse valor seria revertido para isso. Ou seja, teria investimento também para tu colocar nessa área, né? Então também é algo de uma boa, que eu penso assim, algo interessante. Inclusive, eu vou até pesquisar para saber como é que, onde é que esse dinheiro é colocado. Porque se a gente coloca dentro de uma área dessa, por exemplo, vamos então investir mais num cemitério, sei lá, futurista, né, que traga essas experiências mais próximas das pessoas. Poxa, tu coloca isso dentro de um moinho de vento, de um parcão da vida, um espaço ali, ou na Redenção, na própria Hora do Guaíba. Enfim, por aí vai nos parques. Marinha, que acho que é um baita de um lugar, um exemplo, né? Tem uma baita de mara verde ali dentro, que pode ter um espaço também ali, né, para colocar essas memórias. E tenho certeza que seria muito bem visto, né? Teria uma área até mais, talvez, mais visitada do que ela é comum hoje, né? Então, pegar todo esse dinheiro também de investimento que também é colocado e colocar através desse dinheiro do imposto, né, que é colocar dentro de uma área dessa para colocar para investir melhor, acho que também seria uma boa perspectiva também para começar e ressignificar, seja por meio de jardim, de árvores, enfim, por aí vai, né? Eu pensei mais no jardim porque eu estava lendo também, pegando um pouco da ideia de vocês também seria mais nesse sentido, né? De tu ter uma área mais verde assim para colocar preço para as pessoas. Daqui a pouco o valor que tu investe, por exemplo, o valor que a pessoa do cemitério comunitário, que não tem o valor para pagar um valor tão alto, poderia pagar um valor mínimo e ter uma área verde, um espaço dentro de um ambiente como esse, por exemplo, sabe? Vai, não tem dinheiro para pagar um cemitério, então tá aí, então tu vai pagar, sei lá, R$ 3.000 o próprio, sim, para a questão toda de cemitério, né, para poder pagar lá. Daqui a pouco tu paga, sei lá, enfim, R$ 100. R$ 100, aí tu tem uma árvore para tu poder seguir cuidando dela dentro de um parque X. Valor menor, um parque mais longe, um valor mais alto, daqui a pouco num parque mais central. Também fiquei martelando agora na minha cabeça, veio essa reflexão. Não sei o que vocês acham, né? Tava só pensando aqui.
E eu acredito que está muito também a questão da cor, né? De tu colorir esse espaço e isso acaba atraindo a pessoa para entrar lá, ou enfim, ou sentir mais à vontade, porque muitas vezes está atrelado a ambiente macabro, do medo, e escuro, e cinza ali, cinza. O Yuri falou, começou a falar azul, preto, não entendi, porque para mim era tudo uma cor cinza, assim, sem morna, e aí aquilo, imagina cheio de árvore, ou tu trazer uma cor que acaba sendo até mais leve, inclusive, de tu adentrar, ou encarar, né, muitas vezes, no caso, quando tu tem que estar lá por obrigação ou por uma fatalidade de alguém próximo. Não sei comentar aqui, a palavra correta era cinza, né? Eu falei preto e azul, era cinza que eu queria chegar. Bota os dois que me viram cinza. Bem, queria puxar outra ideia de segunda que eu tive, que é muito ligado com o que o Felipe falou no início do episódio sobre seguro de vida. Hoje em dia é algo tão chato a gente ir atrás de seguro, e o seguro não nos oferece nada menos do que a experiência que a gente já está acostumado, de funerária e todo esse lance macabro. Por que então o seguro não criar pacotes diferentes? Por exemplo, hoje não é tão comum, mas tem pessoas que fazem viagens para jogar as cinzas de quem morreu em algum lugar. Por exemplo, eu vou proporcionar uma viagem para minha família, para os meus amigos, quando eu falecer, para eles irem até o Egito e jogarem as minhas cinzas na pirâmide. Pensei, né, falando sobre isso na um dos tipos, né, de lua de mel que as pessoas fazem agora. Casam, depois alugam um resort ou coisa assim, e aí chamam alguns amigos para irem junto do casal, ficar uma semana lá, aproveitando, dando risadas e tudo mais. Então, por que o seguro não criar algum pacote nesse sentido? A pessoa, ela cria um plano de viagem, né? O seguro ali apresenta esses planos, ela escolhe, e a família e os amigos posteriormente vão viajar para esse lugar ou vão ter essas experiências para jogarem as cinzas da pessoa e não ficarem com uma memória negativa, associarem aquilo à experiência e de todo mundo estar se conectando para de fato se despedir da pessoa com um bom legado no coração. Não, genial isso, porque talvez com isso tu sinta um valor melhor investido, assim, ou com um retorno mais palpável a ponto de atrair eu pagar, então, um seguro de vida, porque vou deixar para minha família, enfim, tu atrair, então, esse seguro de vida para deixar para tua família, tu se sentir atraído para gastar isso mensalmente, investir, porque seria um investimento, teria mais uma maior percepção de investimento, porque teria um maior retorno mais palpável, que seria uma viagem. Então, eu não quero que a minha família fique mal, né? Então, eu vou proporcionar um momento melhor para eles lidarem com isso, porque eles vão estar fazendo uma viagem, vão estar se distraindo, né? Vão estar ocupando a cabeça ali, a mente, e seja para jogar as cinzas, enfim, mas ao mesmo tempo vão estar indo para o Egito, vão estar indo para sei lá onde, fazendo ali esse ritual, e que acaba distraindo e que muito, muito interessante, assim, achei um bom caminho. E, Felipe, eu acho que isso não é uma ideia tão distante, porque está muito presente na nossa cultura deixar herança. Por exemplo, se a gente pega mais pessoal do interior, né, de onde eu vim, as pessoas elas pensam em trabalhar para deixar algum terreno para o filho, ou para deixar algum carro, deixar algum bem, para, enfim, né, dar continuidade, ser o filho, né, ou seja, as pessoas, os familiares, né, que ficaram, seguirem a vida de uma forma mais leve. Por que não deixar uma viagem, uma experiência mais completa, né? Eu acho não, tenho certeza que eu preferiria ganhar uma viagem com os familiares e com as pessoas que me lembram daquela pessoa do que um terreno. E aqui uma última, assim, para encerrar, que também está ligado um pouco disso de viagem, mas não necessariamente das pessoas em si, mas eu tinha botado que seriam os hotéis nos cemitérios, mas muito mais ligado à questão de uma experiência. Então hoje está sendo um caminho ali crescente, principalmente se você for olhar em Airbnbs, criaram a casa do Shrek lá no Airbnb para você ter uma experiência, né, que você vai, acredito que ninguém vai alugar por
2 meses, vai ficar 1 ano lá, um aluguel recorrente, assim, de 1 ano na casa do Shrek, é um troço, vamos passar um feriado lá, enfim, para ter essa experiência. Talvez um hotel num cemitério traria um pouco dessa experiência, desde que seja ali, do medo, desse romance, assim, do macabro, vai ter tour noturno, enfim, dá para pensar experiências, assim, diferentes. E isso também pode ser uma questão turística, mas também me veio não, daqui a pouco tem um familiar, alguém querido que está nesse cemitério e eu quero, esse final de semana a gente vai passar lá, a gente vai dormir perto dele, do avô, da avó, sei lá, a gente vai dormir próximo, lance de energia, coisas do tipo, acredito que seria interessante, ou até um mais de segunda, assim, satirizando um pouco, mas daqui a pouco uma festa de eletrônica nesse cenário, eventos, ou até um evento corporativo de motivação, algo do tipo. Imagina você está no cemitério e quer motivar as pessoas ali, ou fazer algo de reflexão também, talvez. Seria um cenário propício, de repente, né? Dependendo. Gente, agradecer então muito aí demais a presença dos dois aí, um papo, né? Tudo para ser pesado, mas que acabou sendo super leve e reflexivo, importante, né? Eu acho que muita coisa aqui falando pode às vezes ficar meio estranho, até pegar mal, enfim, mas que é uma reflexão necessária e que é normal e que faz parte aí da vida, da gente lidar. A gente está até dependendo do time que a gente está falando isso, acredito que é importante mencionar, né? Da gente não deixa de ser um momento pós ainda Covid, ou até agora aqui do Rio Grande do Sul, das enchentes, e a gente está falando sobre cemitério, mortes, enfim, e ser meio estranho, mas ao mesmo tempo sempre uma pegada ali de pensar sobre a reflexão sobre a vida, né, de quem segue aqui e de como manter vivo daqueles que não seguem mais conosco, né? Isabelle, então, primeiramente, muito obrigado pela presença. Próxima volta aí, então, 3 vezes, com certeza voltará. Já posso pedir música se eu voltar mais uma vez, né? É isso mesmo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Felipe. Obrigado também pela presença, Yuri. Foi um prazer estar falando com vocês sobre um tema que até então não é tão abordado. Acho que a gente conseguiu trazer um panorama muito otimista e revolucionário. E espero que no futuro essas ideias possam se concretizar, ao menos em parte. Yuri, Lucena, também agradecemos aí a sua presença, então. Agora tá liberado aí para o treino, depois um pouco do frio pode correr lá e matutando aí um pouco essa reflexão do nosso episódio sobre repensar os cemitérios. Muito obrigado pela presença e também voltará aí com certeza aí para a sua aí segunda participação, né? Tem que alcançar a Isa ali depois. Não, com certeza, né? Algo que eu gosto é de competição. Não, sacanagem. Mas, gente, obrigado aí pelo convite aí, Felipe, muito obrigado, e Isabelle também. Foi um papo muito legal e começar o dia para a gente poder refletir sobre coisas que geralmente a gente evita, é muito importante, porque geralmente a gente evita falar sobre isso e, pô, deu 1 hora de conversa aqui, a gente pensou em várias coisas de inovação e que certamente a gente espera que, quem sabe, futuramente possa ser debatido e discutido também em outros órgãos e ambientes também, porque pensar coisas que a gente realmente deixa de pensar durante o dia e tudo mais, são coisas que a gente tem que as conversas difíceis. Então, quanto mais difícil for, mais reflexão a gente traz e melhor a gente consegue trazer para a evolução aí das pessoas. Então, esse é meu peixe. Obrigado aí pelo convite. Espero voltar novamente aí. E se você que está ouvindo a gente aí, lembrando que a gente está em vídeo também agora, além do YouTube, no Spotify, para ver o rostinho aí dos nossos convidados, da Isa e do Yuri. Teve a sua ideia de segunda categoria também sobre repensar os cemitérios? Comente conosco aí nas nossas redes sociais, no Spotify, então no YouTube. E aqueles que tiverem as ideias e interagirem conosco, participarão do nosso podcast aí como convidado. Foi assim, inclusive, que a Isa participou a primeira vez e agora está a segunda vez aqui, porque ela foi lá e interagiu com a gente. Certo? Bom segundou para todo mundo e até a próxima segunda. Valeu!